O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. E assim está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. Com muita alegria, saudamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar para que neste momento você reúna a sua família, você que está aí em casa, desfrutando da companhia da sua esposa, dos seus filhos, do seu cônjuge. Abre neste momento o seu coração. Deus tem uma palavra para você, para a sua família. Nesta oportunidade nós estaremos ministrando uma mensagem de Deus que vai alcançar toda a família. E eu quero lhe convidar também, além de reunir a sua família, divulgar esta programação. Nós estamos neste momento aqui no Grande Recife, no canal 14, mas também a programação está chegando através das nossas plataformas digitais no YouTube, Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial. Então você pode agora mesmo compartilhar o link da programação com alguém, para que ele também seja abençoado por Deus. A nossa saudação aos nossos queridos irmãos radiovintes, que neste momento também acompanham aí a programação diretamente aqui do Grande Recife. A você, querido radiovinte, o nosso abraço, a nossa saudação. Este que vos fala, seu servo, irmão em Cristo, evangelista Jaziel Marques. Nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que nos ama muito, a um Deus que é socorro bem presente na hora das angústias. Aleluia! A um Deus que sempre dá uma outra chance para você recomeçar. O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, né? Que quando você está fraco, cansado, desanimado, Ele chega e te ergue novamente. O pavio que fumega, Ele não vai apagar. Pode ser que você esteja só fumegando e alguém dizendo assim, olha, não tem mais nem vigor, nem vida, não tem mais luz. Deus vai mandar azeite. Solta aí, irmão Eduardo. Escute. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Deus abençoe o grupo. Aleluia, adorando a Deus aqui, os nossos irmãos. Daqui a pouco estaremos mandando uma saudação a todos os cantores, mas eu quero já aproveitar esse momento aqui e mandar uma saudação para o nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Deus abençoe nosso pastor, a irmã Judite, a toda a igreja do Senhor Jesus no estado de Pernambuco. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, a sua família. Você que está agora na região do Agreste, nos acompanhando, Deus abençoe a você, querido irmão, minha irmã. Você que está no sertão, na zona da mata, aqui na região metropolitana do Grande Recife, em qualquer parte do Brasil e do mundo, a Rede Brasil está chegando bem pertinho de você neste momento para abençoar a tua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração. Você crê? Creia nisto. Pegue a sua Bíblia agora. Pegue a Bíblia, o livro sagrado. Vamos ler, vamos meditar, vamos refletir naquilo que Deus tem para tratar neste momento, porque agora mesmo eu vou estar pregando a palavra, ministrando a mensagem. Durante a programação, claro, nós teremos o testemunho no quadro Deus de Milagres. Teremos também um louvor, adoração a Deus, mas agora é o momento de você ouvir uma reflexão, uma mensagem bíblica. Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos de 1 ao 6. Acompanhe. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar.
Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreíta, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Queridos, vamos orar. Eu vou orar por você, pela sua família neste momento. Então participe deste momento de oração, de adoração a Deus. Vamos falar com o Pai. Amém? Amado Deus, querido Pai, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos que tem nos acompanhado a cada dia, a cada momento. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus tão grande, tão fiel. A cada dia, as tuas mãos, Senhor, têm nos sustentado. Nós estamos de pé por tua causa. Nós estamos respirando. Temos recebido as bênçãos, Senhor, porque tu és um Deus bom, misericordioso. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, por mais um dia de atividade, de trabalhos, pelos livramentos, pelo pão na nossa mesa. Ó Senhor, tu és fiel. A tua fidelidade é grande. Como não reconhecer? Como não compreender, Senhor, a tua grandeza, Senhor? Mas mesmo sendo um Deus tão grande, o Senhor se encurva para ver o que está acontecendo aqui na terra. Diz a tua palavra que o Senhor se encurva para ver o que está no céu e na terra. Tu és o Deus que estás acima dos céus. O teu trono é muito alto, elevado. Mesmo assim o Senhor não se esquece de nós. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto, por enviar teu Filho Jesus para morrer por nós. Eu te peço agora, Senhor, ministre uma palavra ao meu coração, ao coração de cada rádio ouvinte, de cada telespectador, de cada internauta. Fala, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, fala ao coração de cada vida neste momento. Traga renovo, traga consolo, traga ânimo, traga cura, traga vida, Senhor, para aqueles que estão desanimados. Eu te peço nesse momento, Senhor, sobre cada família, uma renovação do céu, uma mensagem que vem agora trazer edificação espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia! Oh, glória! Tua fidelidade é grande, Senhor. É muito grande, é incomparável. Como compreender, como dimensionar a grandeza desse Deus, esse Deus que é tão fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, diz a palavra. Amados, vamos meditar, vamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto sagrado que certamente você conhece. Você já leu um pouco sobre a vida deste personagem que tem um grande destaque nas páginas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, mas de forma especial no Antigo Testamento. Estou me referindo a Davi. Davi, este homem que Deus escolheu, ainda muito jovem, para ser o rei de Israel, aquele que substituiria Saul, que foi rejeitado por Deus, e Davi agora foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 16, você encontra ali a unção de que Davi recebeu como rei. Deus havia falado com Samuel e Samuel assim cumpriu o que Deus havia orientado. Agora, mesmo após ele ser ungido rei, Davi teve que esperar o tempo de Deus até assumir o trono. Acredita-se que aí aproximadamente 13 anos foi o tempo de espera em que este homem precisou esperar o tempo da promessa. E enquanto este tempo da promessa, ou o tempo em que ele assumiria literalmente o governo de Israel, ele enfrentou muitos desafios. Você vai perceber que esta espera não foi fácil, mas foi turbulenta, não é? Com muitas perseguições por causa de Saul. E
por causa dessas perseguições, Davi teve que fugir muitas vezes para escapar com vida. E entre essas fugas, Davi, diz a Bíblia Sagrada que ele foi até a terra dos filisteus. Isto você encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 27. E lá, entre os filisteus, que era um povo hostil a Israel, inimigo de Israel, mas lá, ele foi bem recebido pelo rei Aquis, que era o rei dos filisteus. E diz a Bíblia Sagrada que lá também, este homem, por nome de Aquis, ele providencia, ele dá a Davi uma cidade para que Davi e os 600 soldados e suas famílias pudessem habitar. E esta cidade, a Bíblia diz que chama-se Ziklag, que está aí no texto que nós lemos. Então veja que o rei Aquis desta cidade é Davi, e Davi vai habitar exatamente lá, Ziklag, conforme você encontra aí no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, versículo 7. E foi o número dos dias de Davi, ou melhor, dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses, né? Então veja que o versículo 6 diz: e lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziklag. Então esta cidade, onde Davi e os seus soldados estão se refugiando, repito, Davi está fora de Jerusalém, dos termos de Israel, para não morrer pelas mãos de Saul, conforme capítulo 27, versículo de número 2, que diz claramente, verso 1 e 2, verso 1 principalmente diz: disse porém Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul, não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então levantou-se Davi e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Então preste atenção. Davi sai, está agora vivendo entre os filisteus. Diz a palavra que o rei Aquis, ele se levanta com o seu exército e se dirige até a região, conforme o capítulo 30, ou melhor, capítulo 29, diz a Bíblia Sagrada que os filisteus e todo o exército, né, se ajuntaram em Afeca e se acamparam, os israelitas junto à fonte de Jezreel, né? Ou seja, o capítulo 29 nos mostra que o rei Aquis, ele reúne o seu exército para atacar Israel, que era o povo de Deus, a quem Davi, né, tinha a sua ligação direta, era o seu povo, era a sua família, eram seus irmãos. E o que nos chama a atenção é que Davi foi também com o rei de Gate, o rei Aquis, para atacar os seus próprios irmãos. Quais as motivações nós não sabemos, mas Davi se une a eles, certamente sem uma direção de Deus. É tanto que não deu certo aquele empreendimento de Davi, porque Davi, apesar de ser bem recebido pelo rei Aquis, a Bíblia diz que os soldados, os súditos do rei Aquis, disse: olha, esse homem não pode ir com a gente, ele pode se tornar um inimigo, pode haver uma revolta, e enfim, decidiram que Davi não deveria participar naquela guerra. E é aí onde entra a história que eu acabei de ler. Então Davi, de uma forma, imagino, decepcionado, digo, e frustrado com tudo aquilo que não deu certo, que ele havia planejado, ele volta. Ele volta para onde? Para Ziklag. 3 dias de viagem. E quando ele chega, o que é que ele encontra? Ele encontra uma cidade destruída. Porque os amalequitas se aproveitaram da ausência de Davi e dos soldados, entraram na cidade, levaram cativos as mulheres e crianças, tocaram fogo na cidade e fugiram. Nós estamos aqui diante de um quadro caótico, e é aqui que eu quero refletir nesses próximos 20 minutos com o amado irmão, com a amada irmã, sobre esta situação de adversidade enfrentada por Davi. E antes eu quero lembrá-lo o seguinte: nenhum de nós estamos isentos, livres de enfrentar adversidades nesta vida. As adversidades, elas vêm. Agora é bom pensar também o seguinte: algumas delas
poderiam ter sido evitadas ou podem ser evitadas, outras são inevitáveis. Algumas adversidades que nós enfrentamos, que vêm, lutas e provas que nos sobrevêm, elas poderiam muito bem, se com sabedoria, graça de Deus, oração, direcionamento do Espírito Santo, tivesse tomado algumas medidas, algumas precauções, quer dizer. Observe que a cidade ela foi invadida em um momento em que nem Davi, nem os soldados se encontravam. Então Davi, enquanto foi até o rei, e ali pensava ele que ia se levantar juntamente com o exército dos filisteus para atacar o seu povo, ele deixou a cidade sem ninguém, sem guarnição nenhuma. A cidade desprotegida, a família desprotegida. Enquanto Davi pensava que estar ao lado do rei era mais importante naquele momento, e negligencia assim o cuidado, a proteção da sua família, o inimigo, os amalequitas, que era característica deles atacar por trás, porque foi isso que eles fizeram com Israel, atacaram Israel quando estava no deserto, quando eles estavam cansados e na retaguarda. A Bíblia diz claramente que eles aproveitaram da fragilidade do povo. Isto você pode ler em Deuteronômio, eu vou até ler para você entender que o nosso adversário, o nosso inimigo, porque Amaleque representa Satanás, o nosso inimigo, o inimigo da família, ele se aproveita dos momentos de fragilidades, dos momentos em que você, de repente, está cansado, ou até mesmo não está dando atenção a alguns detalhes, a alguns perigos, e termina se abrindo uma brecha, uma lacuna ali, e o inimigo se aproveita, porque Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Tudo que o inimigo quer é uma brecha, e se você não vigiar, esta brecha, que por mais pequena que seja, e você possa imaginar que não representa perigo, isso aqui não tem nada não, é aí que o inimigo quer chegar, é por aí que ele vai começar, e depois que a brecha se abre, é terrível, porque o inimigo se aproveita e a destruição é certa. Mas nesta noite, a mensagem de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, nesta oportunidade é, fecha as brechas, vigia, tenha cuidado. O inimigo ele se aproveita dos momentos de fragilidades. Vamos ver como era que os amalequitas atacavam? Olha as artimanhas do inimigo. Deuteronômio 25, verso 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te livrar, ou melhor, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Observe que o texto aqui de Deuteronômio é uma referência ao que aconteceu em Êxodo 17, verso 8, quando os amalequitas lá na batalha, que é muito conhecida, a batalha de Refidim, aquela batalha que está registrada, repito, em Êxodo capítulo 17, verso 8, quando Israel estava sob um forte ataque dos amalequitas, e naquela batalha Josué, diz a Bíblia Sagrada, sai para a peleja com alguns homens contra Amaleque. Moisés está lá na montanha, lá no monte, e diz a Bíblia Sagrada que as mãos dele estão erguidas, enquanto as mãos estão erguidas, diz a Bíblia Sagrada que o povo de Israel vencia. Quando ele baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam, até que Arão e Ur subiram ao cume do outeiro e seguraram as mãos de Moisés, e diz a Bíblia Sagrada que ali houve uma vitória, Mas esse povo, amalequitas, eles tinham essas artimanhas. É um povo nômade que gostava de atacar por trás, quando o povo estava fraco e cansado. Veja que eles foram na retaguarda. Então, preste atenção aqui.
Não vire as costas para o seu inimigo. Você, irmão, que é líder na sua casa, você, homem de Deus, que Deus te constituiu como liderança sobre a tua família. Abre os olhos, vigia. Não vire as costas para os perigos, para as brechas que o inimigo está encontrando aí na tua casa. Como líder, você precisa estar atento. Davi falhou nesta parte. Veja, o homem sai para ir a uma guerra que não era dele, porque ele iria lutar contra o seu próprio povo. Lá ele é decepcionado, tem que voltar, me permita a expressão, com a cara lisa, depois de 3 dias cansado, com 600 homens, enquanto a cidade não tem soldado, não tem ninguém. Amaleque vai lá e diz: é a hora, vamos atacá-los. Levaram cativas as mulheres, as crianças e destruíram a cidade. Você já imaginou como foi para Davi se deparar com esta cena caótica? Era um caos. Tocaram fogo na cidade, tudo bem, é algo muito ruim. Chegar na sua casa e ver tudo queimado, destruído, é doloroso isto. Só que bens materiais se recupera. Percas, um dia você restitui tudo novamente. Agora, a Bíblia diz que levaram a família, levaram as mulheres e as crianças. Levaram cativos ou cativas. Já imaginou o que é isto? Chegar em casa e não encontrar a sua família. Chegar em casa e cadê minha esposa, meus filhos? O adversário, ele é astuto, ele é sagaz. Ele quer desestabilizar a família. Ele quer desestruturar você emocionalmente. Ele quer te deixar arrasado, arrasada. Ele quer destruir a tua família, ele quer acabar, arruinar. Não brinque, minha irmã. Querido irmão, vigia. Eu dirijo mais a mensagem aos homens de Deus, porque você é o líder, é o sacerdote do lar. Você é responsável pela espiritualidade da sua família, esposa e filhos. Você é responsável pela proteção da tua família, pelo bem-estar da tua família. Você é o provedor da família. Meu irmão, tu és o responsável. Assume a liderança que Deus te deu. Assume a posição de um sacerdote e leva a tua família para o altar da oração, para buscar a Deus intensamente. Trabalhe para que a tua família esteja bem protegida, abençoada, porque é de você que Deus cobra. É a você que Deus deu a maior responsabilidade. Davi falhou nesta parte, e em outras também, como pai, como marido, ele falhou. Mas eu quero nestes minutos dizer o seguinte: nada está perdido. Por mais que você tenha falhado e o inimigo encontrou espaço para desestruturar e destruir a tua família, observe comigo, à luz da Bíblia, como é possível enfrentar as adversidades desta vida. Como é possível vencer? Primeiro, o que foi que Davi fez? Vamos voltar aqui ao texto rapidamente. 1 Samuel, você que ligou agora a sua televisão, 1 Samuel capítulo 30. Versículo de número 6, diz assim. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Preste atenção, o povo está angustiado, os 600 soldados estão angustiados, porque a família foi levada. Mas pior de tudo, a culpa agora está sobre quem? Davi. Entende por que eles estão culpando Davi? Por tudo que eu já falei. Davi foi para uma guerra que não era dele, deixou a família sozinha, o inimigo veio, destruiu tudo. Então 600 homens que eram leais a Davi agora estão todos revoltados. E o que é que queriam fazer? Apedrejar Davi. Veja que situação triste Davi se encontra. Está numa situação, está encurralado, 600 homens contra ele, e agora? E as promessas? E o trono? E a família que foi levada? E agora? É momento de angústia. A Bíblia diz que eles choraram até não ter força, queridos. Aqueles homens eram homens acostumados a enfrentar inimigos gigantes, usar a espada, vencer.
Mas quando eles viram a família, os filhos e esposas sendo levadas cativos, eles choraram até não ter mais força. Porque nas grandes batalhas da vida, até os mais fortes choram. E eles estão chorando até não ter mais força. Mas no meio daquele caos, quando não há mais força nem para chorar, Davi, que sabia muito bem aonde estava a sua fé, sabia muito bem quem era o seu Deus, um homem experiente com Deus, um homem que já havia enfrentado urso, leão, um homem que já tinha enfrentado Golias, o que eram os amalequitas. Mas é claro que diante daquilo ali, diante daquela situação, só Deus para lhe ajudar. E é exatamente isto que ele fez. Parte B do versículo diz assim, verso 6: Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Preste atenção, quando tudo estava difícil para Davi, o que foi que ele fez? Se esforçou. Mas não foi uma força nele mesmo, ele não buscou força em si, mas ele buscou força em Deus. Aleluia. Se esforçou no Senhor seu Deus. Veja que coisa tremenda. Então a primeira lição aqui é: diante das grandes adversidades, das investidas do inimigo, contra a tua família, contra a tua vida, te esforça em Deus. Busca em Deus a força que só Ele tem. Busca no Senhor forças para lutar contra o inimigo. Busca em Deus força para te erguer. Lá em Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé, versículo 32, diz: na batalha, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Na fraqueza tiraram força. Se está tudo difícil, se você está enfrentando uma grande luta, uma grande tempestade na sua família, busca força em Deus. Te esforça em Deus. Não te entrega. Luta. Luta pela salvação do teu lar, da tua família, do teu casamento. Não abra mão da tua família. Davi poderia ter se conformado, ia ser apedrejado, ia morrer. Mas ele disse: não, eu vou em busca do meu Deus, eu vou buscar o meu Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai restaurar a minha família. Ele vai restituir aquilo que o inimigo levou, roubou de mim. Então, primeira lição: busque a Deus, mesmo quando as tuas forças forem pequenas demais. Mesmo quando você estiver sofrendo, sobrecarregado com o peso, gemendo, chorando, mas dobre o joelho e diz: Deus, eu estou aqui, me dê força, porque eu não vou desistir da minha família. Me dê força, Senhor, porque eu não vou abrir mão, aleluia, da família que Tu me destes, dos meus filhos, da minha esposa, do meu cônjuge, e não vou abrir mão, Senhor. Davi fez isso. Segundo lugar, além de se esforçar em Deus e buscar a força que vem de Deus, foi o que ele fez? Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Além de buscar força em Deus, foi o que ele fez? Consultou a Deus. Certamente quando ele foi com os seus homens até o rei de Gate, ele não perguntou a Deus, não consultou, mas agora ele aprendeu a lição, disse: eu vou perguntar a Deus o que é que eu faço. Senhor, eu devo perseguir? Eu devo ir? Queridos, há momentos que você precisa parar, esfriar a cabeça e dizer: Deus, me dê uma direção. Todas as vezes que estiver diante de grandes desafios, dificuldades, momentos de indecisões, pergunta, consulta a Deus. Deus tem a resposta certa para você, irmão. Irmã, Deus tem a resposta certa. Davi consulta: Senhor, devo ir? Aí Deus diz: vá. Senhor, se eu alcançar, eu vou trazer tudo de volta. Vai, Davi, você vai trazer tudo de volta, pode ir. Consulta a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele quer falar com você. Ele quer dizer para você qual é a vontade dele.
Agora, se você perguntar para ele. Então aprenda aqui, primeira lição, Davi buscou força em Deus. Segundo, consultou a Deus. E Deus é um Deus de resposta. Glória a Deus. Outra lição que eu quero destacar aqui no texto, versículos 9 e 10. É que Davi, ele sai com 600 soldados. Só que aqueles homens já estão vindo de uma viagem longa, né? Como eu já disse aqui, eles haviam ido com Davi até o rei de Gate, o rei Aquis, e retornando para casa, foi 3 dias de viagem. Eles estão agora indo em direção aos inimigos, mas no meio do caminho, diz a Bíblia, que 200 deles cansaram. Eu vou ler aqui, capítulo 30, verso 9. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com eles se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então veja, dos 600, 200 estão cansados e não conseguem avançar. Porque aqueles homens, apesar de serem homens corajosos, eles estavam em uma jornada muito longa. Diz a Bíblia Sagrada, eles estavam cansados porque já vinham de uma marcha lá de Afeque, onde eles foram se encontrar com o rei Aquis. E de lá até a cidade, ou seja, até Aquis, ou melhor, até Ziclag, eram 3 dias de viagem, aproximadamente 145 km. Imagine, eles estão aí cansados, chegam na cidade, a cidade está destruída e precisa caminhar em busca dos inimigos. Então, contando de Afeque até o ribeiro de Besor, acredita-se que dava aproximadamente 170 quilômetros. Eles estão cansados fisicamente, eles estão vivendo um momento de desgaste emocional, porque acabei de dizer que a família foi levada, a família está destruída, a família é levada cativa. Inclusive é bom lembrar que os amalequitas levaram cativa as mulheres, mas 1 Samuel 27 diz que Davi estava matando os amalequitas, até porque era uma ordem de Deus lá atrás. Eu li aqui em Deuteronômio 25, que era para exterminar a memória de Amaleque. E 1 Samuel 27 mostra Davi matando os amalequitas. Imagine agora o que é que passa na mente dos soldados. Nós fomos lá, matamos os amalequitas, agora vieram. O que é que eles vão fazer da nossa família? Deus é tão bom e misericordioso que poupou Davi e o seu povo de uma dor maior, Levaram cativos, mas não mataram. Deus é livramento. Às vezes Deus permite o sofrimento, mas Ele é tão bom que permite, ou melhor, não permite que o inimigo cause um estrago, um sofrimento maior. Eles poderiam ter matado, porque Davi matou os amalequitas por ordem de Deus, que eram inimigos que haviam se levantado contra Israel no deserto e que deveriam ser exterminados, como eu li aqui em Deuteronômio capítulo 25, Êxodo 17 também. Então preste atenção aqui. Primeiro, eu disse que Davi se esforçou em Deus. Segundo, consultou a Deus. Qual é a outra lição? O que você deve fazer nos perigos, nas adversidades, nos levantes? Escute, verso 9 e 10. 200 ficaram para trás, Davi prosseguiu com 400. E a mensagem de Deus é: não pare, não pare. Ainda que muitos que estão cansados fiquem para trás, desanimem, mas você precisa continuar, irmão, servo de Deus, você não pode parar. Alguns estão cansados, é claro que ninguém é melhor do que ninguém. Ora, se os 400 continuaram, por que os 200 não continuaram? Eles estavam na mesma realidade, caminharam ao mesmo tempo, todos eles tinham perdido família, todos estavam na mesma situação. A questão é que tem alguns que são mais fracos, mas enquanto existem aqueles que o sangue dá na canela, mas ele não desiste. Existem aqueles que são resilientes. Existem aqueles como Davi que diz: eu vou em busca do que é meu. Quem quiser ficar para trás, que fique, eu vou avançar. Eu vou lutar, porque eu tenho uma conquista, eu tenho algo a alcançar, a receber. Deus disse que eu vou trazer de volta. Já imaginou se todo mundo pensasse como os 200? Estou cansado, não vou atravessar esse ribeiro. A Bíblia diz que ficaram lá, se assentaram, ficaram lá, se entregaram à situação.
400 disseram com Davi: a gente segue. O que Deus prometeu, Ele vai fazer, então vamos em frente. Aleluia! Não para, minha irmã, meu irmão, luta! Faz a tua parte, que Deus vai te ajudar. Mas eu vou encerrar aqui. Davi se esforçou, Davi consultou, Davi prosseguiu. Quarto lugar, tem outras verdades, vou falar só mais uma. Diz a Bíblia Sagrada que Davi encontrou no meio do caminho um homem que estava em uma situação pior do que ele, pior do que os seus soldados, porque aquele homem, diz a Bíblia que fazia 3 dias que foi abandonado, porque estava doente e ele estava já morrendo. Aquele homem era um dos que havia queimado a cidade, era um inimigo, era um egípcio, servo dos amalequitas, que tinha tocado fogo na cidade. E Davi se encontra com ele e está lá morrendo. Davi nem perguntou quem ele era primeiro. Não, primeiro Davi disse: dá comida para ele, dá água, dá comida, alimenta. Depois que ele revigorar, eu converso com ele. Foi assim que ele fez. Porque se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Você não tem que perguntar o que ele fez e quem é, não. Davi alimenta. Capítulo 30, verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Disse-lhe também, ou melhor, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Veja, Davi alimenta o rapaz, ele se revigora, se anima. Aí Davi agora consulta: quem é você? Aí ele conta a história: eu sou um egípcio, servo dos amalequitas, meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci. É assim que o inimigo faz. Está doente, abandona, deixa para lá. Está fraco, não serve mais. Deus não é assim não, mas o inimigo é. Aí Davi diz: olha, você pode me levar até eles? Ele diz: se você jurar que não me mata, eu lhe levo. Queridos, às vezes Deus se utiliza de situações, pessoas, lugares, coisas que você menos espera, para te dar uma grande vitória. Quem imaginaria que a vitória de Deus para Davi viria através de um homem já morrendo, e ainda mais um inimigo? Mas Deus é um Deus que confunde. Deus é um Deus que muda situações. Aquele que estava fraco, sem vigor, agora se revigora, porque parece que o mal dele era fome, porque foi dar comida e o homem ficou bom. Estava doente, diz o texto, né? Mas ele comeu e ficou bom. Tem gente que o problema dele é fome. Davi deu comida para ele, ele comeu, bebeu água, ficou forte e disse: agora me acompanhe que eu vou levar até os inimigos. Já estava lá, os inimigos comemorando, dançando, a festança lá, mas Deus chegou agindo através de Davi. Os inimigos foram destruídos e a Bíblia diz que Davi trouxe tudo de volta, não ficou nada e nem ninguém para trás. Não só trouxe os filhos e mulheres, mas também os despojos, riquezas. Era tanta bênção que Davi saiu presenteando o povo, repartindo. Agradeça a Deus nessa noite, porque é o Deus de livramento, Ele está chegando aí. O Deus de restituição, de restauração, vai restaurar a tua família, a tua casa. Só não desista. Te ergue do pó, clama a Deus, busca a Deus, pede uma orientação a Deus. Continua lutando. Ajude quem precisar da tua ajuda. E Deus vai se utilizar de pessoas que você menos espera. Quem crê diz amém. Oh glória, Deus está aqui. Eu estou vendo e crendo pela fé um agir de Deus sobre a tua família nesta noite. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Oh glória, haverá, eu creio, chuvas de bênção para a tua família. Queridos, nós vamos ao intervalo, mas antes com aquele louvor, né? Aquele momento de adoração. Nós estamos aqui com os jovens ali da área 67, equipe de louvor, que vai louvar Jesus. Irmão Aleph, a paz do Senhor. Amém, pastor. Vamos adorar Jesus? Vamos embora. Qual é o hino? O nome dele. O nome dele é poderoso. Cante aí na sua casa também com os nossos jovens, amém? Poderei retribuir nem 1% desse grande amor. Aleluia.
Eu lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou. Mesmo sendo Deus, grande como é, despiu de sua glória E me encontrou. o autor da fé, suportou a dor, Por mim se fez servo, infinito amor. seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus, a morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Mesmo sendo Deus, grande como é, despiu de sua glória E me encontrou. o autor da fé, suportou a dor. Por mim se fez servo, infinito amor. Diga nesta noite: Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus, a morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. vamos declarar nesta noite, aleluia. Nome que está acima de todos os nomes. Jesus, Jesus, aleluia, glória a Jesus. Quando ele fala, a terra estremece. O nome dele é Jesus. Nome que está acima de todos os nomes. Jesus, Jesus. Quando ele fala, a terra
Estamos de volta com o seu programa Deus Fala ao Coração. Eu gostaria de lembrar o querido irmão, querida irmã, que você pode interagir e participar da programação mandando mensagens em áudio para o nosso número 9226 6009. Repetindo, 9226 6009. Você que está nos assistindo aí em qualquer parte do Brasil e do mundo pode participar. Mande uma mensagem, diga seu nome, faça seu pedido de oração, conte aquela bênção, aquele milagre que Deus fez na sua vida. Interaja, mande aí uma mensagem em áudio de no máximo 1 minuto e 30 e será um prazer aqui receber a sua mensagem, a sua participação. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de maravilhas. Nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes. O nosso Deus é um Deus de milagres. Você já ouviu a pregação, a ministração, o louvor? E agora eu quero lhe convidar para ouvir, assistir mais um testemunho no quadro Deus de Milagres. Acompanhe. Saudos irmãos, com a paz do Senhor. Eu sou Eliane Pereira, vindo da cidade de Ribeirão, congregação de Coab 1, onde coopero ali com o pastor Daniel José, e estou aqui para compartilhar do meu testemunho quando eu estive acometida de câncer, denominado um câncer linfoma não Hodgkin, né? E há pouco tempo eu havia me aposentado. E entre muitos planos de viagens e outras coisas, né? Porque o homem, ele projeta situações, mas o Senhor é quem dá a resposta certa dos lábios. E nesse período, em meio a esses planos, comecei a sentir uma dor na perna e a dor se intensificou cada vez mais, né? E ali eu fui para o hospital e chegando no hospital tomei uma medicação e a medicação ainda era muito fraca para conter aquela dor. E diante daquela situação, o médico, quando me atendeu e viu que a dor estava muito aguda, foi preciso tomar morfina, né? Então ali eu já fiquei meio que preocupada com a situação, sabendo que a morfina ela é utilizada em doenças onde o quadro é um quadro grave. E tomei aquela medicação, a dor parou um pouco, voltei para casa e meia-noite eu senti novamente aquela dor aguda e voltei novamente para o hospital. O médico ali disse: é preciso aplicar morfina nesta paciente porque ela já esteve aqui durante o dia. E ali ele chamou o meu esposo e pediu para que o meu esposo fosse comigo fazer uma tomografia, porque provavelmente era um problema no nervo da minha perna. E o meu esposo foi comigo, fizemos a tomografia. E quando eu peguei esse resultado da tomografia, eu lendo, né, nós temos sempre aquela curiosidade de saber o resultado do exame, né? E ali eu via escrito linfonodomegalias. E me chamou muito a atenção porque linfonodomegalias me vinha um entendimento que seria alguma coisa relacionada a câncer. E eu olhei para ele e eu disse: Arnaldo, eu estou com câncer. E ele: não, menina, é apenas uma dor. E depois isso vai passar, pode ser que faça uma cirurgia. E eu peguei aqueles resultados e fui para um médico. E o médico disse: olhe, por esses resultados eu não posso fazer nada pela senhora no momento. A senhora precisa procurar um especialista. E eu perguntei para ele: que tipo de especialista? Ele falou: um oncologista ou um hematologista, pelo que eu estou vendo aqui. E aquela notícia ali me deixou muito preocupada, muito angustiada, porque sabendo eu que o oncologista ele ia falar sobre um câncer, né? É o médico que cuida de pessoas com câncer. E ali eu fiquei muito preocupada e nós fomos encaminhados para o Hospital do Câncer.
E chegando ali no Hospital do Câncer, sem conhecer muita coisa, eu com meu esposo, e aquela angústia no meu coração, pedindo ao Senhor para que o Senhor tomasse conta de mim em todos os momentos, né? E o Senhor, dentro daquele hospital, Ele se fez presente. Abriu portas que eu nem esperava. Com pouco tempo, fiz a biópsia. E quando recebi o resultado da biópsia, foi constatado que eu estava com câncer. O câncer na parte líquida do sangue, nos linfonodos, né, que é a parte onde filtra o sangue, e denominado linfoma não Hodgkin. E aquela médica ali me encaminhou para hematologista, e eu segui todo o processo que estava proposto para ser feito durante o câncer, né? E foi visto que eu precisaria de fazer as quimioterapias. E eu fiz ali 6 quimioterapias. Passei por todo o processo. O Senhor sempre me deu forças. Durante todo este processo, eu não desanimei em nenhum momento, mas sempre pedi graça ao Senhor. E quando a médica falou para mim, meus cabelos iam cair. Então ali toda mulher tem aquela preocupação. E eu fiquei bem triste. Mas pedi graça ao Senhor para, diante desta situação, continuar caminhando para a casa do Senhor, buscando refúgio na sombra do Onipotente. Porque se não for o nosso Deus que esteja ao nosso lado, numa situação como esta, nós poderemos passar por uma situação difícil, depressiva, não querer sair de casa. E ali eu pedia: Senhor, não deixe que isso aconteça comigo, porque eu quero continuar caminhando, fazendo a tua obra, né? Como eu já falei, eu coopero ali na igreja, na comissão, em Coab 1, em Ribeirão, e o meu prazer era de estar ali na igreja, colaborando, ouvindo o Senhor falar comigo. E ali eu comecei a fazer minhas quimioterapias, um período muito difícil, né? Quem já passou ou teve alguém que passou por um processo de câncer sabe que não é uma situação fácil, né? E eu tomava aquelas quimioterapias, ficava muito fraca, muitas vezes não podia me levantar, e 5 dias depois aí eu começava a reagir, e ali eu não desanimava. Quando tinha forças, ia para a igreja, e muitas vezes sem os meus cabelos, mas colocava um lenço, colocava touquinha e ia adorar o Senhor. Porque em meio à perturbação da vida, em meio aos vendavais da vida, o Senhor, Ele é aquele que nos dá força para prosseguir, né? Não podemos baixar a nossa cabeça diante das adversidades. Nós temos que prosseguir. Sabemos que temos um Deus, que Ele é o dono da vida, que Ele cura, que Ele faz, que Ele é grande. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor pode fazer mais na tua vida, assim como Ele fez na minha. E terminando as quimioterapias, fiz novamente todos os exames, passei por todos os processos de exame, tomografias, e foi constatado que, para a honra e a glória do nome do Senhor, aqueles tumores, eles murcharam, né? Eles ficaram um residual apenas. E eu já estava prestes a ir para uma sessão de radioterapia. E eu dizia: Senhor, tenha de misericórdia de mim, porque eu não quero, Senhor, ir para aquelas radioterapias. É muito difícil para quem sai do interior, vem todos os dias para a capital fazer esse tratamento. E ali o Senhor estendeu a sua mão e me deu vitória nisto. Eu não passei pelas radioterapias, né? Mas a médica me orientou a seguir outro tratamento chamado imunoterapia, onde eu iria passar por um tratamento com a medicação chamada rituximab por mais 2 anos. E se passaram os 2 anos, para a honra e a glória do nome de Jesus. Foi encerrado este período de tratamento no mês de outubro do ano passado. E ali eu novamente passei por exames de imagem, um PET scan,
né? E mais uma vez foi constatado que o meu PET scan se encontrava limpo para a honra e a glória do nome deste Deus que é grande. O Deus que faz, que opera maravilhas. Ele não é o Deus do passado, ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Só entrega e confia, porque o Deus de promessas, o Deus que é fiel, ele continua agindo em nossas vidas. Basta somente crer, basta ter fé e confiar no Senhor, porque ele faz coisas grandes. E terminados, irmão, esse período de imunoterapia e vendo PET scan, agora eu estou em um período de observação, vamos dizer assim. Eu só volto ao hospital agora de 6 em 6 meses para fazer novos exames, e o Senhor tem me dado graça e força para continuar seguindo, fazendo a obra, confiando no Deus que pode, que faz e que é na minha e na tua vida. A Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Amém? Creia, acredite, o teu milagre, a tua bênção vai chegar. Eu sempre digo, se a bênção chegou aí na casa do vizinho, chegou para o nosso irmão, está bem pertinho, vai chegar também na tua casa. Vai chegar para você também, minha irmã, meu jovem, te anima, tenha fé, glória a Deus, porque a bênção está chegando. Eu quero lembrar o querido irmão que está aí assistindo esta programação, né, que a nossa querida Rede Brasil, ela tem uma programação abençoada, né? Sempre estamos aqui nos cultos, círculo de oração, culto doméstico, enfim, há uma diversidade aí de programas. E esse canal de TV, esse canal Rede Brasil, para manter esse trabalho, para que ele continue levando até você esta programação, ele precisa da sua contribuição, da sua oferta. Então você que está me assistindo agora, contribua, né? Aí na telinha está aparecendo o nosso QR Code, você pode agora mesmo direcionar aí a câmera do seu celular e contribuir, cooperar com a obra de Deus para manter neste grande canal de TV, né? Há um investimento muito alto e você pode ser um canal de bênçãos para manter esse trabalho. Você que não é crente, faça isso também, abençoe, porque Deus tem abençoado a sua vida também através da Rede Brasil. Amém? Aleluia. Confie em Deus, nosso Deus é grande. Queridos, olha, eu quero lembrar também que a nossa igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco, através da nossa querida editora Bereia, tem lançado aí diversas obras, né? E estas obras, né, que tem aí um preço acessível, estão disponíveis para o querido irmão, para a querida irmã adquirir tanto pelo site da nossa editora Bereia, como também lá no stander da Bereia, que fica ali ao lado do Templo Central. Você pode adquirir obras como esta que eu tenho aqui em mãos, de autoria do evangelista Alessandro Barreto, que é uma das mais novas, um dos mais novos livros da Bereia, A Adoração ao Espírito Santo. Então veja, você tem aqui esse material excelente de autoria do nosso nobre evangelista Alessandro Barreto, que você pode adquirir, repito, na nossa editora Bereia, né? Ali no stand, ao lado do Templo Central, como também você pode adquirir pelo site, pelo telefone. É uma bênção, nesse livro aqui, é um material necessário, principalmente quando você quer aprofundar mais o seu conhecimento sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então, o evangelista Alessandro tem este material que foi lançado pela Bereia, como também o primeiro livro, né, Proto-Pentecostes. Você tem aqui também, ó, do nosso querido professor Saulo Soares, Quem é Deus? Outra sugestão, uma obra excelente que você pode adquirir também na Bereia. Quem é Deus? O professor Saulo tem outras obras também na área da escatologia e você pode adquirir este e outros de autoria do professor Saulo. Amém? Então, queridos irmãos, além de outras obras, né, que são muitas, né, da irmã Judite, do pastor Valber e outros livros que você pode adquirir. Então, adquira.
Você, quando está adquirindo estas obras, está também abençoando a igreja, abençoando inclusive a Rede Brasil, né, que desfruta aí, né, dessas bênçãos de Deus através da Bereia, né, dos livros que são lançados e que são investidos na obra de Deus, parte, né, do valor investido em Rede Brasil e outras áreas da igreja. Amados, vamos continuar adorando a Jesus? Vamos de louvor. Agora a bênção é dobrada. 2 hinos com a equipe de louvor ali da área 67. Adore a Deus aí também na sua casa. Os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aleluia! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra.
O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, 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 oh. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele Que eu não parei. Foi por causa dele Que eu não desisti. é por causa dele Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. é por causa dele Que eu não parei. é por causa dele Que eu não desisti, é por causa dele. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar.
Amém! É por causa dele que você está de pé. É ele quem te sustenta. São as mãos fortes e poderosas de Deus que te mantém de pé. Agradeça a ele por isso. Amém? 9226-6009 é o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar mensagem em áudio de até 1 minuto e 30. Diga seu nome, a cidade, faça seu pedido de oração, deixa aí a sua palavra de gratidão, o seu testemunho, e vai ser um prazer, né, ter aqui a sua participação. Glória a Deus. Então, queridos, vamos a este momento agora de interação com o nosso amado irmão, ouvinte, né, você, telespectador, internauta, que sempre participa. Agora sim, vamos à primeira participação? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu me chamo Anderson Pereira, sou da congregação de Ouro Preto Centro, aqui na área 70. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Desde já peço oração também pela minha família, pelos meus filhos, né, pelos meus pais, para Jesus entrar com salvação em suas vidas. Sim. Também pedimos pelo nosso comércio, né, temos um trabalho aqui em Ouro Preto e pedimos oração para que o Senhor nos ajude, né, a termos ali o sustento para a nossa família. Amém? Desde já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmão Anderson. Deus abençoe, querido. Muito obrigado, irmão Anderson, pela sua participação. Estaremos orando pela sua família, para Deus abençoar também aí no comércio, né? Nosso país passa um momento difícil, né? De crise, dificuldade na economia. Mas nós cremos em um Deus, né? Que é o dono do ouro e da prata, um Deus que abençoa, que é fiel. Amém? Estaremos orando daqui a pouquinho. Vamos a mais uma participação? Pai do Senhor, pastor, eu me chamo Amém. Sheila, faço parte na área 10, setor 11, Abreu Lima. Quero pedir oração por uma causa que está na justiça, para que Deus tome a frente. Amém, irmã Sheila. O nosso Deus é justo juiz. Amém? Acredite, estaremos orando por essa causa. Vamos a mais uma participação? Pai do Senhor, pastor, meu nome é Márcio Ferreira, sou um novo convertido, sou da Assembleia de Deus, da Bela Vista 2, aqui de Nova Descoberta. Peço oração pela minha família, pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos, e que Jesus abençoe a todos. Amém, querido. E não convertidos. Amém. Deus lhe ajude, né, a permanecer firme, né, constante, abundante, como diz a Bíblia, na obra do Senhor. Vamos a mais uma participação? A paz do Senhor, queridos irmãos, quem está falando é Gustavo Porto, eu sou da área 23 em Iputinga. Aproveitando a oportunidade, quero mandar uma saudação a todos os componentes da Escola Bíblica Dominical da Polo em Iputinga. Ótimo. Deus abençoe nossos irmãos aí em Iputinga, né, toda a igreja do Senhor. Vamos a mais uma participação? Senhor, irmãos, meu nome é Andreia, sou Amém. aqui da área 8, peço oração por minhas filhas, para que Deus venha libertar e salvar, em nome de Jesus. Amém, irmã. Vamos orar sim, para Deus fazer uma grande obra de salvação na sua família. Amém? Mais uma participação? Senhor, meus irmãos, eu falo aqui Osmar, sou da igreja da Assembleia de Deus, Córrego São Sebastião, área 21. Peço a oração aos irmãos aí por mim. Amém, querido. Deus abençoe. Vamos estar clamando, intercedendo a Deus pela sua vida, pela sua família. Mais uma participação ainda? A paz do Senhor, uma boa noite. Que Deus abençoe esse programa. Deus fala o coração, que é uma bênção. Em nome de Jesus. Eu peço oração pela minha família, pelos meus filhos. Que Deus quebre o coração do filho que eu tenho. Que Deus sabe todas as coisas. Pela minha família. Pela minha família, que estou precisando de oração em nome de Jesus, para Deus dar livramento, para Deus guardar. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Eu me chamo Jacilene de Upatiniga, do Espírito da Aliança. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus dê livramento a todos. Que a paz do Senhor. Amém.
Que bom, né? Os nossos irmãos aí na cidade de Aliança, Deus abençoe, pastor Israel, né? Toda a família e a igreja aí, os irmãos em Aliança estão sempre aí acompanhando, né? A programação da Rede Brasil, né? Deus abençoe os nossos irmãos aí nesta linda cidade, amém? Como é bom, né? Saber que os nossos irmãos estão aí interagindo, mandando mensagem. Quero repetir, o nosso número é o 9226-6009, né? Você pode interagir aqui na programação, mandando a sua mensagem de até 1 minuto e 30, né? E vai ser um prazer aqui ouvir também a sua participação, bem? Ó, vem! Ô, glória, solta aí. Assembleia. A igreja segue firme, trabalhando, ganhando almas. A Assembleia de Deus em Pernambuco, mais de 100 anos, comprometida, né, com a evangelização, com a pregação. E é assim que a igreja cresce, né? É pregando e ganhando almas. Esta é a nossa missão, é ganhar almas na rua, é evangelizar o perdido, é em busca de pessoas que estão no mundo sem Jesus. É assim que a igreja tem avançado. Deus abençoe os dirigentes de campanha evangelizadora. Recebam aí um abraço, uma saudação do pastor Ailton, de todos nós que estamos aqui na Rede Brasil, as direções de conjunto, de coral, grupos jovens, união de adolescentes, direções de escola bíblica dominical, não é verdade? E a todas as direções de situação de adulto e infantil. Deus abençoe, a igreja segue firme, não é? Uma saudação a você, querido irmão, que é de outra igreja, de outra religião. Deus abençoe a sua vida. Você que não é crente, aproveita. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Ô, glória! Daniel Berg. A igreja está aí, fundada, né, na palavra, na oração e mantendo aí a sua história, né? Deus abençoe nosso pastor, a todos os obreiros da igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e de outras igrejas também dos estados vizinhos. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, queridos irmãos, estamos já na reta final, né, da programação e este momento agora é um momento de intercessão. Eu vou estar orando aqui por Anderson, por Sheila, Márcio, Gustavo, Andréia, Ocimar, Jacilene e muitos outros, né, que estão fazendo pedidos aqui de oração. Vamos orar também por uma criança, por nome de Maria Flor, que está precisando também de um toque das mãos de Deus, de um milagre. Todos que estão doentes, enfermos, eu vou lhe convidar agora a um momento de intercessão. Ore comigo. Senhor Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, te apresentando agora cada pedido de oração. Eu te peço agora pela vida de Anderson, dá vitória a ele, a sua família, a Sheila, o irmão Márcio, ó Deus, a irmã Andréia, irmã Jacilene, ó Deus, a tantos outros que pediram oração pela sua família, pediram oração, Senhor, por cura, por milagres. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura todas as enfermidades. Entre agora onde nós não podemos, Senhor, nos hospitais, nos leitos, nas enfermarias, nas UTIs. Ó Deus, visita aquela criança, Maria Flor, Senhor, ela precisa também de um toque das Tuas mãos. Tu és um Deus que sara, que cura toda e qualquer doença. Vai repreendendo agora, Senhor, as doenças, as enfermidades, pelo poder do Teu nome. Eu te peço, abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso pastor Ailton, a irmã Judite, a Tua igreja no estado de Pernambuco, os missionários. Te pedimos, Senhor, pela nação brasileira, ajuda esta nação, aqueles que governam, as autoridades dessa nação. Ó Deus, eu te peço, Senhor, pela salvação daqueles que estão no mundo de trevas, no mundo de pecado. Faz a obra completa de salvação nas famílias, restaurando, salvando, pelo poder do Teu nome. Permanece conosco, nos ajude, nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, é só agradecer. Muito obrigado, Jesus. Jesus é tão bom. Jesus é maravilhoso, né? A bênção de Deus está sobre nós. Queridos irmãos, já nesse finalzinho assim de programa, né, com esse gostinho de quero mais, nós vamos aqui conversar com os jovens que nesta noite vieram adorar a Deus, participar desta programação.
que com certeza abençoou e está abençoando a sua vida. Nós temos aqui os jovens, vamos começar aqui, a irmã Débora, né? Irmã Débora, a paz do Senhor. Amém, pastor. Amém. Deixa aí as suas considerações, amém? Amém, saúde a todos com a paz do Senhor, né? Quero agradecer, né, a Deus por esse momento, né, que Ele nos permite estar aqui, ao nosso coordenador, né, o evangelista Jaziel, ao pastor presidente. Quero mandar uma saudação, né, para os meus amigos e familiares ali da congregação em Terminal Guararapes e a toda a mocidade também, né, que vai estar nos assistindo, e ao meu namorado também. Deus abençoe. Sim, senhora. Muito bem. Irmão Aleph, paz do Senhor. Amém, pastor. Deixa aí a sua mensagem, amém? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui para louvar e adorar junto com as nossas irmãs. Agradecer ao nosso pastor presidente e juntamente ao nosso coordenador, evangelista Jaziel Marques, e mandar uma saudação para todos os meus familiares e amigos que estão nos assistindo. Amém. Deus abençoe. O jovem Aleph é de Cajá, Guararapes, e a irmã Débora de Terminal, né? E temos aqui mais duas de Terminal, a irmã Ashla, a paz do Senhor. Amém, pastor. Deixa aí também as suas considerações, amém? Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso pastor Ailton, ao nosso pastor da nossa área, o pastor Jaziel Marques, pela oportunidade e confiança. E gostaria de deixar uma saudação, uma paz do Senhor especial a todos os meus familiares e amigos que estão nos assistindo nesta noite. E amém. Muito bem. E ali a Isabelle, né? Irmã Isabelle, a paz do Senhor. Senhor, pastor. Pronto. Aproveita aí também, deixa a sua mensagem. Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus, ao pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, ao nosso coordenador, sua esposa, a irmã Élica, a meus familiares e aos meus amigos. Amém. Muito bem. Deus abençoe esses jovens, né, que se dispuseram de estar aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Nos resta aqui agradecer também a você, querido irmão, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, divulgado a programação, mandando mensagens, orando por nós. E eu tenho certeza que tem sido de bênçãos, não só para você aí, mas para todos nós que estamos aqui também, apresentadores, a quem também manda um abraço aí para todos os demais irmãos que apresentam, né, diariamente o Deus Fala ao Coração. Nossa gratidão ao nosso pastor presidente, Deus abençoe o pastor Ailton, a toda a equipe aqui da Rede Brasil, a produção deste lindo programa. Deus abençoe em Cristo Jesus, nossos queridos, e que a bênção de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre, amém? Vamos terminar da melhor maneira, adorando a Deus, né? Nossa gratidão aos jovens, e agora vamos ouvi-los encerrar aqui a programação, louvando a Jesus. Deus está vendo tudo e vai responder. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele. Então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você.
cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuida onde está. Enquanto tu adora, Deus está respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuida onde está. Deus está cuidando de você nesta noite. Aleluia! Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuida onde está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida.